Encontrar simples pedras em cavernas levou esse cara a conseguir um cubo capaz de desbloquear habilidades pelas quais ele sempre foi tratado como o mais fraco. Por isso, a garota popular que cresceu com você gosta de você, mas uma gangue obcecada por ela te bate e te humilha até você chegar ao fundo do poço. Pois essa história começa com esse cara aparentemente normal, que aparece nessa cidade cheia de estilo. No entanto, graças a algum tipo de poder, ele desaparece. Enquanto isso, vemos essa menina em uma escola bem comum, onde a pequena recebe uma ligação avisando que logo irão atrás dela e que ela deve se preparar. Bem, a garota nessa idade não entende muito, mas ao ver que seus colegas desaparecem e só restam um monte de caras de terno, além de Túrbio, é uma situação que muda completamente o clima do lugar. Então ela decide seguir as instruções do cara da ligação até acabar chegando a um depósito, a Fortuna. Felizmente, acontece que é o cara de antes, usando o teletransporte para salvar a garota. O problema é que os 4 de antes não vão facilitar para ele. Por algum motivo eles precisam dessa garota. Então começa a parte épica quando só de correr o cara mostra que seu condicionamento físico é de outro nível. Quando ele se afasta e coloca a garota em segurança numa barreira mágica, retorna para mostrar seu verdadeiro nível. O humano, aparentemente normal, tem uma força absurda e bate no cara sem nem se abalar. Mas mesmo assim, seus rivais também parecem ser uma espécie de super-humanos que aguentam muito. Então até que um dos dois morra, eles não vão parar. A tensão continua aumentando, a luta fica muito séria, e as pessoas comuns percebem isso quando veem prédios sendo literalmente lançados na cara dos outros. No entanto, o aliado é claramente superior quando desintegra tudo o que se aproxima, transformando isso em uma massa que destrói seu rival, levando-o até o que é conhecido como ciclos. Que assim como em Jujutsu, trata-se de um espaço totalmente controlado pelo anfitrião do poder. O tipo de traje está acabado, enquanto isso mostrando que seu poder não tem limites. O super-humano devolve o tempo, reparando todos os danos para que a pequena Shen Yao não se lembre de nada do que aconteceu e possa continuar sua vida exatamente como a deixou com seu amigo de infância. E que justamente é o protagonista dessa história, chamado Chao Chi. No entanto, a partir daqui, sua vida se torna bastante comum e avançamos alguns anos no futuro, até sua época de ensino médio, com a típica reunião em um karaokê, onde os populares querem fazer o quietinho passar vergonha. Então eles perguntam para Shen Yao, que gosta do modelo e do inteligente, confiantes de que ela vai escolher um deles. Mas acontece que para ela, desde criança, sempre se interessou pela mesma pessoa, dizendo isso diretamente para o protagonista. No entanto, os invejosos imediatamente contam para o chefe da gangue da escola, e esse chefe, Deng Jun, é obcecado pela garota. Então, à noite, acabam dando uma surra nele, enquanto o ameaçam e humilham, mostrando seu estado para ela por videochamada. E agora querem obrigá-lo a aceitar que alguém tão fraquinho como ele não está à altura dessa mulher. Mas ele prefere se jogar da ponte e admitir isso, ainda mais após tudo que viveram juntos. No entanto, pouco a pouco ele vai ficando inconsciente, chegando até o fundo, onde vê esse cubo curioso, que ao tocá-lo, por alguma razão, se conecta ao seu corpo, levando-o por uma espécie. Túnel até o que será seu espaço, um lugar onde uma voz desconhecida lhe adianta que agora poderá se teletransportar em um diâmetro de 15 metros. Ele não entende nada, então começa a usar seu poder e enquanto os bandidos o procuram, acaba na escola no meio da noite. Então, o melhor é se acalmar. Ele volta para casa sem usar seu poder e tranquiliza Shen Yao, que já estava prestes a chamar a polícia. E agora, com mais calma, ele começa a entender que esse espaço seguro é dentro do cubo, onde ele é o anfitrião. A voz deve obedecer às suas ordens e ajudá-lo a entender como tudo vai funcionar daqui para frente, algo chamado Sistema do Universo Definitivo, algo cuja magnitude ele ainda não compreende. Mas logo ele vai entender, já que seus teletransportes estão descontrolados e são limitados. Um dia ele pode simplesmente morrer porque ficou sem energia, ou apenas caindo de um lugar para o qual não queria ir. Então, com a visão ampliada de 15 metros, ele pode ir treinando para onde se teletransportar. Mas claro, sem exagerar, porque seu corpo precisa aguentar antes de se esgotar. Se ele quiser durar mais tempo e conseguir proteger sua garota, como diz a voz, ele precisa se aprimorar e para isso deve comer pedras, literalmente. Aquelas que encontra na rua têm certa carga de energia. Quanto mais preciosas e especiais, melhor ainda. Então ele começa a praticar com sua nova visão e encontra uma pedra comum, que ao usá-la no espaço do cubo, o poder surge de repente. E uma simples pedra de nível baixo adiciona 2 pontos de força e 1 de resistência, melhorando seu DNA. Mas mandando-o de cama novamente no dia seguinte, já descansado, ele vai para a escola, onde sua amiga parece estar mais apegada a ele depois do que aconteceu.
No entanto, depois de um pouco de flerte, esses bandidos e seu líder acabam chegando à sala de aula, que procurando pelo protagonista, veem como ele tenta se esconder. No entanto, a voz diz a ele que os pontos de poder do cara, chamando-o literalmente de lixo, mal chegam a 7 enquanto ele tem 22. Mas mesmo tentando não arrumar confusão, por mais que Shen Yao o rejeite repetidas vezes e se afaste, o cara é um perseguidor. Agora sim, Xiaoxi vai enfrentar a situação e com um único aperto o cara sente a pressão. Ainda assim, seu orgulho é ferido e ele desafia Xiaoxi para uma luta à tarde na academia. O protagonista acaba escondendo isso de Shen Yao, dizendo que vai para casa mais cedo, mas obviamente ele acaba indo para o lugar onde todos zombam dele. Afinal de contas, ele nunca soube se defender e sempre se aproveitavam dele. E mesmo que agora ele seja mais forte, são 13 adversários, o que basicamente deixa ele com 20% de chance de vencer. Felizmente, provocá-lo por jogar sujo faz com que Dong-Yun chame seu melhor guerreiro, com 10 pontos de habilidade. É um cara com uma força imponente com quem ele deve tomar cuidado, ele começa desviando da maioria dos golpes. Sabe o que pode ocorrer se um golpe atingir enquanto Shen Yao, ainda em aula, não controla a ansiedade. Felizmente, o porte do rival faz com que ele se canse rápido. Cada golpe fica mais lento, mais desajeitado, e quando consegue agarrá-lo, ele o destrói com um soco forte e um empurrãozinho contra a parede. Aqui, Yun já começa a ficar um pouco nervoso, mandando agora todos lutarem contra um só. O protagonista não tem escolha a não ser enfrentar, mesmo com apenas 30% de chance. Todo mundo o ataca, e mais do que se concentrar em bater, ele precisa ficar atento aos chutes e golpes traiçoeiros vindos de todas as direções. Isso, com tantos inimigos ao mesmo tempo, começa a cansá-lo, ainda mais com chutes na virilha. Sabendo disso, tudo é importante. Aqui, ninguém ataca ele de imediato e apesar do esforço, ele acaba levando um golpe. O líder vê nisso a chance de eliminá-lo enquanto está atrás dos outros. Vendo sua coragem ao falar, o prota o coloca na luta e manda um presentinho direto na cara dele. Enquanto isso, ele vai derrotando cada adversário pouco a pouco, agora o respeito é sentido, porém a energia do seu corpo está prestes a se esgotar completamente. No entanto, Dong-Yun precisa aprender a lição e, enquanto ele implora para que não se aproxime, o líder de outra gangue inimiga acaba aparecendo. Para zombar de como ele está sendo humilhado por um cara tão fraco e, além disso, por uma mulher, é isso que incomoda o protagonista, que só se importa que Shen Yao não seja o assunto da conversa deles. Mas também não pode provocá-lo demais, porque seu nível agora está crítico. Então a única saída é sair correndo, contando os segundos para que o teletransporte recarregue. E quando pode, apaga as luzes, ficando atrás dos seus rivais, para que seja muito mais fácil acabar com eles. E mesmo que ele já não tenha energia, um golpe no pescoço ainda é bem letal. O poder que o garoto acabou de obter é desumano. Enquanto Shen Yao aparece com os diretores, preocupada com seu amigo. Mas nesse caso, basicamente ele seria o valentão. Então ele decide usar o humilhado Dong-Yun para fazer um pequeno teatro se livrando da situação. Enquanto sua amiga cuida dos ferimentos, ele percebe que, apesar da força, seu corpo o limita e precisa ficar mais poderoso. Então, o que eles precisam são pedras, que existem em grande quantidade na cidade, mas enquanto algumas têm dono, as outras são muito caras. E roubar por enquanto não é uma opção, então com as economias que tem, ele compra um kit de escavação para procurar pedras na natureza. Isso leva literalmente até uma montanha, mas agora ter que cavar quase 15 metros não é uma opção. Por ser uma caverna, ele procura uma pequena infiltração para usar seu teletransporte, pois não consegue entrar em locais totalmente fechados. O fato é que ele consegue, encontra essa caverna inexplorada, onde novamente o caminho parece estar bloqueado. Ele já avançou bastante, então lhe vem à cabeça a ideia de usar as infiltrações de ar para se mover, e acaba funcionando com a ajuda do seu poder. O problema é que ele está diante de uma queda gigante, com superfícies bastante instáveis, e sem perceber por estar distraído com as pedras, traz uma cobra gigante atrás dele. Por sorte, no início ele não percebe, e graças ao teletransporte, escapa várias vezes. Mas lembremos que é limitado e agora ele precisa avançar por seus próprios meios para não se esgotar e acabar desmaiando. Então agora, com todo o cuidado, até mesmo se amarrando com uma corda, ele começa a coletar os cristais. No entanto, ao reconhecer a área com seu poder de visão, ele percebe que não está sozinho, ficando tenso ao ver essa serpente que claramente o ataca. E embora o cara por sorte consiga se livrar, ele acaba caindo na água, onde a criatura tem toda a vantagem e ele não pode se teletransportar para o cubo, porque enquanto essa anaconda estiver presa a ele. Isso é considerado parte do que ele quer levar ao espaço, excedendo o limite. Então, como pode, e antes de ser sufocado, ele se solta um pouco, se afasta e uma vez em uma área segura, pode respirar tranquilo e sem estar muito consciente.
Ele acabou de levar para o seu sistema 11 gemas, que pode até mesmo sintetizar, ou seja, combinar algumas pedras para transformá-las em gemas de nível avançado, que não só aumentam mais estatísticas, mas também tem a possibilidade de lhe dar alguma habilidade especial. E para isso ele só precisa esperar uma pequena soma de 100 horas, ele claramente não está em condição para isso. Então ele deixa a maioria sintetizando e consome 2 diretamente o que funciona, já que lhe dá 2 pontos de velocidade e 4 de espírito. Agora ele volta para a Terra e o combate é totalmente diferente. A serpente realmente enfrenta golpes dos quais não se defende, porque eles carregam uma carga de energia bastante forte, graças à espiritualidade cada vez que seu poder evolui. É um completo abuso, acabando com o animal, enquanto agora ele só precisa esperar que suas gemas elementares sejam cozidas, enquanto adiciona mais uma dos restos da serpente. Ele está avançando muito bem, mas o mesmo acontece com o líder de gangue que ele enfrentou na última luta, que está ficando cheio de uma raiva bastante perigosa. Então, por enquanto, a intensidade está aumentando bastante. É assim que ficamos no plano macabro que os novos inimigos do Prota têm. Eles sabem que sozinhos não vão conseguir derrotar Xiaoxi. Por isso, decidem que com algumas mentiras vão envolvê-lo com um bandido da cidade bastante perigoso, chamado Sr. Lu. É a única saída deles para buscar vingança, embora tenham muito medo dele. Enquanto isso, o Prota aproveita o dia seguinte em um grande encontro com Chen Yao, para o qual é evidente que o Prota está mudando. Agora ela o vê mais forte e confiante, algo evidente quando ele segura a mão da garota, que já aceita que as coisas ficam sérias. Mas ela pede que de agora em diante ele possa contar com ela nos problemas que tiver. E embora o Prota prometa, o sistema do cubo sabe que ele não passa de um mentiroso. O fato é que ele continua aproveitando, passam a tarde juntos e vão comer, onde o Prota se diverte bastante com ela. Até tem um presente para ela, que é a pedra de malaquita que ele tirou da serpente. A garota fica muito feliz com o presente, o relacionamento deles fica mais forte e agora eles costumam ir juntos para a escola. No entanto, acontece que enquanto Xiaoqiai espera como sempre, a garota parece estar demorando um pouco mais do que o normal. Mas quando já se passa meia hora e ele ouve alguns jovens falando sobre um desaparecimento na área dos apartamentos, o protagonista fica alarmado porque ela mora justamente ali. Rapidamente entra em pânico e percorre praticamente toda a cidade até se deparar com um monte de policiais. E a mãe de Chen Yao chorando porque sua pequena foi sequestrada. Durante a noite, o protagonista começa a se encher de raiva por não saber o motivo. Mas é algo que o sistema recomenda que ele controle. No entanto, ao ver Dong-Yun aparecer novamente, saindo no meio de toda aquela gente, ele já não consegue se controlar. O cara vai para um beco bem afastado. Dá pra ver que ele está muito nervoso. E ao esbarrar em um protagonista que nesse momento quer destruir quem aparecer pela frente, sente o terror. E é que aqui o protagonista quer respostas imediatamente ao ver a expressão dele. O bandido, chefe de uma gangue, o malvado da sua área, não consegue esconder o segredo por mais de 10 segundos. E acontece que a garota e seu parceiro foram capturados pelo Sr. Lu, que basicamente é o líder de uma máfia muito perigosa. Mesmo assim, esses dois perdedores queriam usá-lo para se vingar do protagonista. Felizmente, Dong-Yun se retirou a tempo, mas seu parceiro neste momento está sendo torturado. E como o senhor não gosta que brinquem com ele, acaba sendo bastante sádico, levando-o até a morte. Enquanto isso, tudo isso é presenciado pela garota, já que por uma pura coincidência e para a sorte da garota, o mafioso Chen Yao estava lá. É alguém de quem ela realmente precisa, já que, como lembramos quando era criança, ela foi incrivelmente salva pelo desconhecido que aniquilou sozinho um grupo inteiro de elites. Pois esse cara chamado Sigu-Ki tem contas a acertar com o Sr. Lau, e estão procurando por ele. Mesmo assim, além de ser muito criança, ela perdeu a memória, então realmente não sabe de nada. E o melhor para um cara que sofre de uma raiva incontrolável é bater nela até que ela se lembre, felizmente, seu mordomo, que é como sua consciência consegue impedi-lo. Porque eles podem usar a garota para chantagear Sigu-Ki, e já que a origem de todo o seu poder é misteriosa, eles não podem simplesmente deixá-lo ver a garota espancada, aleijada ou até mesmo morta. Porque ele poderia liberar um poder tão intocável que nem todos os assassinos especialistas contratados conseguiriam lidar. A garota é útil para eles, então por enquanto é melhor mantê-la viva, o que acalma um pouco a raiva do senhor. E então o mordomo diz para Chen Yao cooperar, porque ele não sabe se da próxima vez poderá salvá-la. Enquanto isso, o próximo capanga só agora descobre quem é o Sr. Lu e sua importância na cidade. Afinal, ele é um bandido de primeira classe que nada nem ninguém consegue vencer. Anos atrás, ele decidiu sozinho agredir um mestre bastante influente na cidade. Na verdade, todos sabiam que a família da vítima buscaria vingança. No entanto, apesar de serem milionários e terem respeito só de verem a presença do Sr. Yanlu, acabaram ajoelhados diante dele. Mesmo depois que eles foram embora, continuavam na mesma posição. Esse cara e sua família eram importantes assim.
No entanto, um dia, um sujeito misterioso, sem origem conhecida, chegou à cidade para tomar conta dela por alguns dias. O que foi suficiente para que o grande senhor que controlava tudo acabasse humilhado e com 2 dedos a menos. Desde então, o sujeito dedicou seu tempo, seu dinheiro, até mesmo o respeito e apoio de sua família para encontrar e se vingar do desconhecido incontrolável. Então agora que ele tem a garota que, exceto quando era pequena, pode usá-la, ele não vai deixar passar nem a menor chance de encontrá-lo. Uma história interessante para o protagonista, uma informação valiosa, mas para ele só importa que Shen Yao saia desse jogo de mafiosos. E agradece ao Sr. Jun pela informação, acaba sendo perdoado, mas ele o alerta que simples estudantes não podem se medir com mafiosos desse nível. O protagonista pede para ele não se comparar. Ele pode ir procurar a polícia, mas o protagonista vai atrás da garota. Já que, de forma calculada, a gema que ele deu emite um sinal que pode ser facilmente rastreado. E isso o leva até esse prédio abandonado, onde Jain Lugo está organizando os capangas nos quais gastou sua fortuna. Vários grupos de assassinos de elite, como esse ventríloco macabro. O sistema indica ao protagonista que há 7 níveis de poder superiores ao dele na área. E a única melhoria que ele pode fazer é uma pedra que ainda está refinando e ficará pronta em 30 minutos. Está 99% preparada, mesmo assim ele decide que deve avançar. Não há tempo. Sendo detectado pelos assassinos que o veem como um simples garoto de escola perdido, então decidem que precisam se livrar dele. É assim que o prota se depara com um prédio de vários andares cheio de cadeados. Mas antes de arrebentá-los, um cara gigante o encara dizendo que ali não é lugar para crianças. O prota o analisa com o sistema e percebe que o nível do cara é 55 pontos acima do prota. Então, pela primeira vez, ele precisa lutar com cuidado. Um soco desse cara faria o prota apagar na hora. Enquanto isso, o Sr. Lugo, para entreter Shen Yao, decide mostrar as câmeras para que ela mesma assista. Como espancam o namorado dela, zombando do corajoso que quer subir a torre. E é isso mesmo, a força e resistência do rival dele não é algo que se possa subestimar. Ele só consegue aproveitar que é rápido para acertar alguns golpes, mas a realidade é que isso não é suficiente. Ele é forte para um estudante comum, mas ainda está longe no mundo clandestino. Mesmo assim, o gigante é autoconfiante e, em um duelo de velocidade, parte do poder do protagonista o faz comer poeira. Para de onde seus ataques devastadores aumentam, deixando-se levar pela situação enquanto o sistema analisa seu rival, que tem como técnica prever os ataques. Por isso, depois de distraí-lo, ele finge que vai dar um chute e usa seu poder para criar um martelo e acertar na cabeça dele. Algo que o rival não esperava e na verdade não estamos em um ringue. Para que isso seja uma luta justa, ele deve resgatar sua garota. Ele continua subindo as escadas, mas por muito pouco consegue desviar de alguns kunais de um cara que o deixa pendurado nas escadas, o que ele não entende. Como esse moleque fraco conseguiu derrotar o gigante, então, subestimando-o, deixa que ele se recupere para lutar no próximo andar. No entanto, o que parecia lhe dar vantagem não passa de um cenário onde a escuridão faz com que seu rival seja muito superior, além de que seu nível é 75. No entanto, isso não significa que o protagonista também não tenha uma ajuda visual, que inclusive funciona melhor onde a luz do sol não bate diretamente. Então temos uma luta que começa bastante equilibrada, embora o rival pareça controlar objetos com velocidades incríveis e o protagonista seja superior no corpo a corpo. Embora tenha sofrido por sua habilidade de visão, ele não pode agir de forma tão previsível, achando que é o único capaz de ver. Então, de qualquer jeito, ele acaba caçando o cara e com um golpe bem baixo elimina mais um inimigo. No entanto, esse era um grupo de 3 e o líder deles tem o recorde de derrotar qualquer adversário em 10 segundos. Uma força reconhecida até mesmo pelo outro grupo de assassinos que trabalha para o Senhor, que aliás parecem ser muito mais destrutivos. A sorte do protagonista termina quando encontra Beowulf, surpreendendo-se por ser um velho musculoso. Mesmo assim, não vai subestimá-lo. E ataca primeiro, presenciando toda a força acumulada em um super-humano bastante falante, que faz cada golpe ser sentido. Começa a surra dos 10 segundos, se ele sobreviver. Mas mesmo que use truques ou crie objetos de todo tipo, logo vai desmaiar com a quantidade de socos no rosto. Mesmo tentando desviar e recuar, o super-humano não dá trégua nem por um segundo, continua atacando e o corpo do protagonista começa a cair. Todo o seu interior está sendo esmagado e ele está totalmente à mercê do seu sistema, pois a maioria das costelas está quebrada. O sistema informa que o refinamento das gemas finalmente está completo.
Seu corpo destruído sente a eletricidade, força mais 11 pontos, resistência mais 6, agilidade mais 7. O aquecimento de qualquer jeito terminou, novamente. Ele se levanta enquanto seu rival reconhece que essa é uma verdadeira batalha de homens. Mas agora é totalmente a vez do protagonista atacar. Cada soco cheio de energia nem é visível para o fortão. No entanto, por causa disso, seu corpo leva alguns segundos para se adaptar a tanto poder, fazendo o protagonista sofrer, que só agora percebe esse pequeno detalhe. Ainda assim, esse nível é suficiente para apagar seu rival. A energia que ele está liberando não tem bloqueio. Quebrando a entrada com o corpo do cara, o grande Sr. Janlugo começa a se desesperar. Quem é esse garoto desprezível que acabou com o grupo pelo qual ele pagou tanto? No entanto, seu maior mordomo o acalma dizendo que ainda resta a máfia dos 1000 homens, que é muito mais forte, e com certeza vão acabar com ele na próxima luta. Já que eles não só têm vários gênios, mas também essa garota, que nem precisa ser apresentada, basta saber que é um monstro. Agora o problema é maior. O protagonista segue subindo degraus, mas seu estado piora. Após várias batalhas, seu corpo não é imortal e acumula muitas contusões. No entanto, se ele parar neste momento, suas pernas já não vão mais responder. Mesmo que os adversários à sua frente sejam claramente superiores, a pessoa importante para ele está com eles e ele precisa salvá-la. O cubo o alerta que, além disso, seu sistema fisiológico está afetado e todas essas emoções estão estressando o restante. Se ele não se controlar, vai colapsar. O protagonista vai considerar isso, mas agora precisa abrir a próxima porta, apesar das expectativas nada promissoras. Com um cara com uma presença assustadora e uma garota viciada, literalmente excitada por ver suas vítimas sofrerem, a situação começa mais uma vez a ficar tensa. É assim que continuamos com essa grande prova que o protagonista tem que superar para recuperar sua garota. E agora é em um salão onde a escuridão já não está contra ele e não há velhos musculosos. Temos essa garotinha chamada Kylie, junto com um cara misterioso, uma dupla estranha. Na verdade, a garota se aproxima do protagonista para medir o nível de magia que ele tem. Porém, o protagonista não tem habilidades calculáveis, e internamente aparece que o nível dele é 0, o que só deixa a opção de que sua força vem unicamente do treinamento físico e das melhorias de tempos em tempos. Uma pessoa com um estado assim é o sonho molhado dessa garota. Ela se apresenta educadamente, mas depois do aperto de mãos, ela desfere seu primeiro golpe. Seja como for, ele revida sem pensar, estremecendo a garota que sente uma verdadeira força pura. Claramente ela é bem maluca e o protagonista percebe isso quando ela começa uma coreografia de socos e chutes sem parar. No entanto, enquanto a garota está se divertindo, parece que o protagonista, com o quanto ele está cansado, fica mais difícil se manter focado. Então, ele só consegue responder com sua força. Enquanto isso, a garota, sem se proteger, vê seu sangue voar por todo o lugar. E mesmo assim, ela é capaz de dizer que para um homem forte, os punhos dele são fracos. Enquanto isso, vemos uma aura curiosa começando a envolver a Chica e seu companheiro diz que não é hora de usar sua habilidade. A Chica sente que está diante de um rival digno para se divertir. E é assim que crescem garras e dentes bem afiados nela, que ela enterra em si mesma. Enquanto a Chica fica cada vez mais agressiva e veloz, quando menos se espera, ela já está saboreando o próprio sangue em alta velocidade. É uma situação bastante anormal. Aos guerreiros com quem ela já havia lutado, já que essa Chica parece possuída e desviar dela é muito difícil, porque além disso, ela tem bastante força. Se o protagonista não ficar sério, vai morrer, não pelos golpes, mas porque a Chica continuou sugando seu sangue como uma vampira. O curioso é que ela realmente é uma fera. E o sangue, com a pureza e refinamento do protagonista, está ajudando o corpo dela a evoluir a um ponto de descontrole, que até o companheiro dela precisa lidar. Colocá-la para dormir com a Guji não resolve totalmente, então ele precisa vigiá-la. O protagonista sabe que se o cara entrar na luta, não conseguirá enfrentar os dois, já que se trata de um super-humano que, sem se mover muito, demonstra ser perigoso. E fica claro que ele se segura por não poder se afastar de Kui, provavelmente porque, ao expor seu poder, acabaria perdendo o controle. Dá pra ver como o cara está nervoso, chegando a pedir ao protagonista que, se procura a garota do último andar, ele o deixa passar sem lutar. No entanto, Shao, se for inteligente, sabe que esses caras foram contratados por dinheiro, e ele precisa ter certeza de que, quando virar as costas, eles não vão atacá-lo. Então, fingindo confiança, apesar de estar quase morto, ele diz ao cara para lhe dar uma prova de lealdade. E já que está encurralado, ele oferece assinar um pacto de sangue, de não agressão de todo o seu clã. O protagonista teria aceitado só com a palavra, então ele apenas ri. O velho se impressiona com a determinação dos jovens de hoje. Ele avisa a loira que, devido à situação de Kui, os planos mudaram e eles vão se retirar. No entanto, em apenas alguns segundos, uma presença estranha parece nocautear a garota, que não é outro senão o grande Sigo Kui,
que finalmente decide aparecer. Os planos para o Sr. Yanlu estão mudando, ele ficou sem assassinos, então, segundo o mordomo, o melhor é se retirar. O milionário é bastante teimoso e diz ao ventríloco macabro que pagará o triplo se ele conseguir matar Sigu Kui. No entanto, esse cara só vive pelas coisas que realmente lhe interessam e não gosta que tentem manipulá-lo, mesmo que paguem. Já que o conhecido como Musan é o membro mais arrogante de um grupo chamado Osso Maligno. E agora esse cara está muito interessado em desafiar o protagonista para nos dar o que será a melhor luta corpo a corpo, com grandes níveis de poder do que vimos até agora na série. E é que, enquanto o estudante ferido recupera o fôlego, ele sabe que precisa continuar avançando se quiser salvar a garota. Então ele entra na próxima sala, dessa vez tentando detectar os inimigos poderosos que faltam. Mas por algum motivo, uma das marcas desapareceu completamente. Algo que seria positivo, se não fosse porque seu último adversário é Muzan. Um cara que, sob a análise do sistema, só tem 7 de nível de magia. Um sujeito mais fraco do que os bandidos que enfrentavam a escola. Mas sua presença é bastante contraditória, e acima de tudo, com a marionete que o acompanha com uma pedra mágica em seu interior. Aqui ele realmente não sabe o que pensar, e também não lhe resta muito tempo, porque o sujeito começa com um chute letal. E com a animação de 6 episódios de Solo Leveling em uma única cena, vem aí a luta épica. O cara, assim como o protagonista, não tem magia, pois todo o seu nível vem de habilidades bem mais difíceis de obter. Como é questão de vida ou morte, a força, e no caso do seu rival, a técnica ao usar talismãs e ventriloquia. Por isso, a luta se torna um corpo a corpo épico com todo tipo de socos e chutes. Muzan está tão ansioso para ver qual das duas forças é superior, e o protagonista é obrigado a se adaptar à batalha. A luta fica cada vez mais acirrada, usando todo o cenário a seu favor. Paredes e colunas começam a ser destruídas enquanto Aoshi tenta impedir que ele use seus talismãs, lançando tudo o que tem ao seu alcance. No entanto, Muzan é muito rápido e quando desfere alguns golpes nas costelas, combinando seus talismãs explosivos, acerta o protagonista, fazendo-o recuar. Algo negativo, pois isso dá espaço para ele usar sua marionete, que controla a distância com grande precisão, enquanto dispara uma quantidade de raios por segundo que só podem ser bloqueados com extrema precisão. E Aoshi, ele sabe disso sem esperar esse soco letal do seu rival, que pela força realmente o faz sangrar bastante. Mas também lhe dá a oportunidade de pegar o cara pelo cabelo, ganhando firmeza. Que se desespera enquanto prepara um soco que, ao impactar e com tanta força, arranca parte do cabelo dele. No entanto, esse soco era mortal. E graças ao seu talismã defensivo, o cara se levanta novamente. Algo muito ruim, já que ao estilo Kaneki, ele sabe que o cabelo branco lhe dá sua forma definitiva, sem dúvida. Ele sabe que está em apuros quando começa a ser destruído a golpes, numa velocidade que mal o deixa perceber que seu rival está enchendo seu braço de talismãs. Enquanto tudo o que ele pode fazer é desviar, enquanto agora é a marionete que brinca com ele. Enquanto isso, Muzan conta que cada um dos talismãs que ele coloca custa 5 milhões de ienes. Derrotar o Prota está custando 25 milhões no total, só para fazê-lo se ajoelhar e por isso agora ele vai fazê-lo explodir. Enquanto isso, o Sr. Lugo parece estar satisfeito já que tem o dinheiro, porém confiante em sua vitória. Vê como Shao aparece entre o fogo usando sua pá de escavador, que custa no máximo 25 ienes para proteger o rosto. Muzan não entende o que está acontecendo, se desespera, ataca em alta velocidade, mas o protagonista, que não deveria entender a habilidade, acaba sendo muito mais rápido. Pegando rapidamente o rival como um saco de pancadas, devolve todos os golpes e muitos mais, enquanto destrói suas armas e arranca à força o branco do cabelo dele. O cara está destruído, mas o protagonista também. Apesar de ter vencido, ele está prestes a perder a consciência. Enquanto isso, o Sr. Lugo, com seu mordomo, sabe que precisa usar sua última arma. No entanto, parece que Muzan ainda não terminou com a última explosão de sua marionete enquanto foge. Felizmente, sua boneca não responde, mas a batalha continua. O cara continua gastando dinheiro em vários talismãs para acabar com o protagonista, que só pode cair enquanto desvia. O problema é que, após outra explosão, o fogo o cerca, ele quase perde a consciência ao lembrar de Shen Yao. Por isso, não desiste. Ele precisa se impulsionar uma última vez, levando Muzan com um grande impulso em direção ao chão, que termina em uma explosão que o deixa caído, ou assim, bastante queimado. Apesar de conseguir a marionete, o homem ferido escapa rapidamente. Ele era mesmo forte? Mas o protagonista não tem tempo, sobe até o último andar, encontra o perdedor que lhe pergunta: onde está a garota?
Mas ao libertá-la e achar que tudo estava bem, era uma armadilha do Sr. Lugo, que tinha uma bomba, e os tranca sob os talismãs de Musa. Então o protagonista, como medida desesperada, tranca a bomba em seu cubo, fazendo a Chica acreditar que tudo está bem, que eles poderão ficar juntos, eles se reencontram. O que ela não sabia é que 10 segundos depois, vemos a explosão no sistema. E se combina com a da marionete que ficou em seu interior, ele é destruído por dentro, deixando um buraco no cubo. Algo que o protagonista não sabia e que o deixa totalmente imóvel. Enquanto a garota, tentando fazê-lo voltar à razão, leva um tiro do Sr. Lugo, que decide terminar o trabalho antes de ir embora. Enel acaba morta, enquanto Shigoki aparece no local para pegá-la mais uma vez nos braços e dizer ao protagonista que ele ainda não consegue se proteger nem a si mesmo, e que não poderá fazer nada. Por causa de uma garota que ele ainda não entende nada, deixando-o totalmente ferido, um tanto confuso e sem sua namorada. Ficamos assim após a grande batalha, com o protagonista angustiado por não conseguir salvar sua garota. Neste momento, seus poderes são limitados. O cubo está ao lado, as habilidades disponíveis são teletransporte e visão aumentada. Enquanto isso, ele não sabe como responder à mãe de Shen Yao pelo que aconteceu. No entanto, aqui aparece uma mulher misteriosa que diz ter informações sobre o paradeiro do Sr. Yanluo, levando o assunto até uma cafeteria, onde descobrimos que a garota misteriosa consegue confirmar a suspeita que o protagonista tinha há um tempo, já que neste mundo agora se sabe que existem super-humanos, mutantes, até mesmo cultivadores. Era praticamente óbvio que deveria haver uma organização responsável por manter tudo sob controle, e que, segundo ela, inclusive, vem protegendo ele desde que obteve seus poderes. Algo que para ele tanto faz, porque alguém que quer protegê-lo, ajudá-lo, não teria 3 caras armados. Enquanto isso, ela já está pronta e afirma que ele não vai capturá-la, então todos devem se acalmar. O protagonista confirma que ela faz parte de uma agência de controle de super-humanos. Ao perguntar o que ela procura, ela diz que precisa de sua ajuda em uma missão de mercenário. E alguém que em um mês chegou ao grau B é o candidato perfeito. O protagonista diz que pode aceitar as missões dela em troca de informações sobre Yanlu, mas principalmente sobre Siguki, que agora é seu objetivo. A garota parece aceitar rápido demais, algo estranho. No entanto, se deixarem ele ter tempo para a escola para não continuar falhando, além de uma recompensa de 50 mil ienes, ele acaba aceitando. Mas antes ela vai decidir se ele é apto e avaliá-lo. Para o protagonista, isso é uma alternativa? É um pouco arriscado, mas é a única opção que ele tem no momento, já que além de força, ele precisa de informações e se infiltrar nessa agência pode trazer um grande benefício para ele. No entanto, a garota, já em seu carro, admite que está colaborando com o protagonista, só porque sabe que ele despertou seus poderes há pouco tempo, e é um garoto ingênuo que eles podem manipular. O que ela não sabe é que com a ajuda do seu cubo, ele está ouvindo toda a conversa sem ser detectado. Algo interessante é quando ela menciona que não vai revelar grandes segredos sobre o que o protagonista procura. Ela só vai dar alguns relatórios de nível. Já que fica claro que ele não sabe sobre clãs poderosos, a garota quer enganá-lo. No entanto, Shou pode usar isso a seu favor, porque a agência ainda pode ser útil para ele. Então, no dia seguinte, viajando até a floresta, no local que lhe deram, ele parece se perder entre tantas árvores. No entanto, ele se depara com o que parece ser uma mansão super secreta, onde há todos os luxos, belas criadas e pessoas de todo tipo. Prontos para o teste? E esse jovem explica a eles que terão que demonstrar diferentes características para conseguir o cargo de guarda-costas. A primeira é a tomada de decisões, onde o protagonista e os outros são levados a uma sala de cassino, onde recebem 5 fichas grátis e, sem trapaças nem roubo, devem transformá-las em 10 fichas para provar claramente. E como esse desconhecido diz, há jogos aparentemente simples aos quais as pessoas vão, mas podem perder tudo em um segundo. O protagonista também está ciente disso, então procura outro tipo de jogo, neste caso concentração, como é o caso dos 3 copos e a moeda, onde ele nem precisa apostar tudo em uma única rodada. No entanto, o mesmo cara de antes chega para desafiá-lo na mesa. E antes de ceder à pressão, o protagonista decide que os dois vão apostar todas as fichas, pegando seu rival de surpresa, que não tem outra opção a não ser aceitar. A responsável inicia um jogo de mãos bastante difícil de acompanhar. No entanto, o rival confiante parece ter uma resposta sem pensar, enquanto o protagonista, sendo motivo de chacota de todos, decide apostar. Porque a ficha está em uma das mãos das garotas, isso não faz muito sentido. No entanto, realmente nas regras nunca foi especificado que a ficha deveria estar nos copos.
As duas distrações da responsável enganaram a todos, menos o protagonista, que sai com o dobro de suas fichas, deixando os outros arrancando os cabelos. Aqui, outras personalidades também conseguem e passam por mais algumas provas. No final fica um pequeno grupo de escolhidos para serem os guarda-costas daquele que lhes apresentam como o Sr. Piero, um milionário que eles devem proteger, já que o acompanham à noite em um banquete importante. E pelo qual acabaram de receber seus pagamentos adiantados, uma soma de 3 milhões de ienes. Algo que faz o protagonista desmaiar, já que a garota que o contratou só lhe deu 50 mil desse prêmio todo. Mesmo assim, ele precisa seguir em frente e percebe que durante o famoso banquete haverá vários eventos importantes como um leilão, onde o Sr. Gordo procura por relíquias específicas, e uma delas soa familiar para o protagonista pelo nome, já que parece ser uma pedra de obsidiana, um objeto que seu sistema pediu quando ele estava tão mal. Então, essa missão pode oferecer conhecimento e até alguma melhoria para o seu cubo. É assim que chega a noite, os seguranças começam a se preparar, chegando até a mansão de luxo, com um monte de milionários, alguns mais suspeitos que outros. Mas depois da recepção vem o clichê dos ricos, que é fazer atividades estranhas. Neste caso, é revelado um cristal bem grande e uma base só para mostrar uma grande besta crocodilo em seu interior. Claramente não é um animal só para ser observado. É um ritual que existe há anos entre esses ricos, onde um guerreiro escolhido deve enfrentar a besta com armas clássicas. O objetivo é arrancar um sino da besta sem morrer, como motivação para quem se atreve a um monte de barras de ouro, para ver se a ganância os transforma em campeões. Só que ninguém pode sair da jaula depois que entrarem, algo com que os ricos concordam, afinal, eles mesmos não se expõem. É assim que vemos o primeiro guerreiro, um cara que ao perceber que a criatura está dormindo e pode aproveitar, decide gritar seu nome bem alto para que todos ouçam e, antes de fazer qualquer coisa, tenta tirar o sino. Ele é devorado de uma forma tão satisfatória e merecida por ser tão tolo. Claramente essa criatura não é normal. E como explica o anfitrião, trata-se do último experimento de biogenética, que claramente é da sua própria organização secreta. Então, enquanto alguns dos espectadores estão horrorizados, principalmente as mulheres, outros aproveitam sabendo que esse é o show pelo qual pagam. O prota sabe que isso é bastante macabro. Mas quando vê que um dos seguranças desses ricos decide se oferecer como candidato, ele se surpreende. E seu companheiro explica que caso não haja voluntários, escolhe-se um segurança, aleatoriamente. Esse salário diário de 3 milhões tem justificativa, mas ele continua sendo enganado. Aqui o voluntário vai bastante confiante, já que apesar da velocidade aumentada do animal, ele sabe que se mantiver distância e atacar com lanças, pode feri-lo, até começar a se cansar. No entanto, se ele sabe ou não que não está levando em conta as melhorias genéticas, por isso está mais do que condenado. Voam alguns pedaços por aí, alguns olhos nos vidros, o cenário se enche do sangue das vítimas. Cada morto faz com que a recompensa aumente em lingotes de ouro. Então, nessas condições aparecem dois novos candidatos. Um deles é o cara durão do time do prota, enquanto o outro é trabalhador, que só busca que seu chefe o valide, o reconheça. Resultando que se houver dois candidatos ao mesmo tempo, primeiro eles devem se matar entre si, algo ilógico, porque acabariam muito cansados para a batalha com o animal. No entanto, o cara durão parece despreocupado porque só leva alguns segundos para atacar seu rival. E com uma habilidade vampírica, ele suga o sangue, a energia do rival, o que justamente o torna mais poderoso para enfrentar a besta, com a qual ele não leva armas para que seja justo. E ainda assim, ele tem reflexos e uma presença tão grandes que, com uma habilidade surpreendente, arranca a cabeça da fera, em um golpe instantâneo que o coloca como um dos claros favoritos. E seja como for, ele sabe que seu nível está no mesmo patamar que o dele. Enquanto recebe o sino e o prêmio em ouro. Essa vitória merece um brinde entre esses ricos que não precisam mover um dedo sequer. E por isso, eles mesmos esperam que o anfitrião não tenha preparado só isso para eles, mas que os surpreenda. E ao que parece, é assim que chegamos ao prato principal, o elevador começa a subir novamente. Mesmo sem as estatísticas do cubo, dá para sentir que essa besta tem um poder avassalador demais, e que em nenhum momento estará sob o controle de ninguém. Trata-se do experimento definitivo da biotecnologia, o perigoso Talgu 17, que vai abrir caminho para o caos total no local. Então agora retomamos com a apresentação dessa besta, uma deformidade criada pelos engenheiros de biotecnologia que combina a agilidade de vários felinos com a força dos ursos. O protótipo perfeito para dilacerar humanos, com a única fraqueza de ser extremamente violento. Claramente todos estão assustados, mas garantem a eles que está tudo sob controle.
Enquanto isso, o protagonista percebe que a obra do animal realmente é impressionante, mas há algo mais, algo que seu sistema sente, uma presença bastante pesada em alguém de sua própria equipe. Ainda assim, com uma recompensa quase o dobro em ouro. Temos um primeiro voluntário. No entanto, ao atacar, a criatura o ignora completamente, indo diretamente para o vidro sem nenhum controle. O protagonista sabe que o vampiro deve ter liberado algo durante sua luta para descontrolar a criatura. Assim, de fato, neste momento o anfitrião já não está tão tranquilo. Porque ao ver a brutalidade, e principalmente a inteligência do experimento, a maioria dos espectadores fica desesperada. E em um momento ele consegue quebrar o vidro, gerando um caos na mansão. O protagonista sabe que tudo está planejado. No entanto, essa confusão serve para que ele se aproxime da família do Sr. Gianlugo e possa começar sua vingança. No entanto, os controladores, os guardas mais poderosos do local, aparecem para acalmar a todos e evitar que saiam de seus lugares, enquanto com grande força dominam a suposta besta temível. Assim continua a celebração. No entanto, Cialci percebe que falta alguém em sua equipe e começa a entender. O que acontece é que dentro da mansão, os guardas estão fazendo uma revisão de segurança. Enquanto isso, a garota de Maria Chiquinhas avança, eliminando qualquer um que encontra no modo furtivo, sem ser detectada nem mesmo pelas câmeras. Chegando até esse porão protegido e usando as digitais de outra pessoa, ela acessa o Salão dos Tesouros. O problema é que já estava esperando por ela um controlador, um cara bastante ágil. No entanto, essa mulher poderia reagir com mais força se não houvesse mais guardas, distraindo-a a ponto de ser atacada pelas costas. É assim que o protagonista aparece do nada para salvá-la, e já que o cara fica convencido, ele o ensina a respeitar de uma forma bastante dolorosa. Mumu não sabe se pode confiar nesse cara. No entanto, o protagonista a tranquiliza dizendo que está ciente do que está acontecendo. Ela é realmente a mulher que ele deve proteger e pela qual foram contratados, já que ele é bastante observador. Durante todo o caos que havia, o velho milionário sempre esteve à frente em posição defensiva, junto com os outros seguranças, enquanto criava um cenário perfeito para que ela pudesse se esgueirar e pegar os tesouros. O problema é que, a essa altura, eles já deveriam ter movido todas as relíquias, não vão encontrar nada, e os controladores já estão a caminho para acabar com eles. O prota se adianta e com a garota chega a um quarto onde os inimigos usam granadas de luz, com um protagonista, com um espaço perfeito para criar um objeto e fazer uma jogada muito boa de volta, deixando os rivais sem visão e aproveitando para se esgueirar um pouco. O problema é que esses caras estão em toda parte e mesmo sendo classe B, continuam sendo poderosos. E 3 ao mesmo tempo, os reflexos acabam falhando e o prota acaba sentado. No entanto, sua confiança sempre fica clara quando ele tem algo preparado, e é com essa granada falsa que ele acaba enganando eles. É assim que ele consegue avançar um pouco mais junto com a garota, que sabe onde fica a saída e ele tem a força para levá-la até lá. Mesmo estando feridos, ele sabe que de jeito nenhum podem simplesmente ficar esperando para serem mortos. Então o protagonista vai na frente, mas como não está com a garota, que é a prioridade dos controladores. Um deles vai procurá-la, deixando um 2 contra 1 que muda completamente, quando ela aparece do teto com uma habilidade inata. Com a katana e com os socos de Xiaozi, esses dois da classe B acabam sendo derrotados. O protagonista usa sua visão aumentada para achar onde os tesouros foram levados. Enquanto isso, a garota procura objetos de valor. Só seleciona as melhores pedras, as gemas de qualidade, para cozinhá-las e adicioná-las às suas estatísticas. Por último, vendo a famosa obsidiana para as suas, eles pegam tudo. E enquanto avançam, a garota de Maria Chiquinha, Mumu, diz que neste momento eles estão em cima do laboratório de biotecnologia, que como já vimos, é um lugar perigoso, cheio de criaturas deformadas. Mas ao mesmo tempo, um andar abaixo, há um grande esgoto que pode levá-los direto à superfície. E já com o saque, a garota conhece o lugar, mas o protagonista tem um mau pressentimento enquanto vemos os controladores feridos e a chegada do chefe deles. Um cara que claramente parece forte, mas além disso, ao ver o estado deles, lhes dá uns comprimidos que os obriga a engolir. Felizmente, trata-se de um medicamento de cura avançado. Enquanto isso, Mumu comenta ao protagonista que o principal é fugir do lugar, mas que ela tem algo para fazer antes. E é que neste lugar, claramente temos uma mente mestra por trás de todas essas criaturas modificadas. E embora tenham nos feito acreditar que tal Gu-17 era a perfeição dos experimentos, esse doutor está realmente obcecado com as modificações biogenéticas, mas em humanos? Essa garota esconde algo, então o protagonista prefere focar em escapar. Ainda assim, como guarda-costas, ele a acompanha. Mas assim que saem do elevador, a garota já dá conta de um esquadrão inteiro. Aqui, com a ajuda de um mapa, eles se localizam e agora vão avançar até o laboratório principal. E no final, a saída.
O problema é que esse andar é o mais perigoso e os controladores já estão se aproximando, então eles avançam rápido, enquanto vão encontrando um monte de monstros de todo tipo. Já que esse instituto busca a arma biológica mais poderosa, é óbvio que tudo é sombrio no lugar e mesmo assim eles continuam avançando. Para ela, está claro que essas pesquisas em animais são perigosas. Após abrir a sala, ela avisa ao protagonista que o pior ainda está por vir, enquanto vê espécimes estranhos e uma doutora que já os esperava. Ela informa ao doutor que permanece tranquilo. Na verdade, ela cumprimenta a garota dizendo que estava atrasada, já que acontece que Mumu está procurando uma droga específica que o doutor produz. E era ela quem tinha combinado de entregar o tesouro da mansão, já que embora ele trabalhe para o dono, o milionário só pede para ele criar armas genéticas em animais, e ele busca fundos para experimentar em humanos. Será que o valor desse tesouro pode lhe dar essa oportunidade? Mostram que ele já trabalhou com os mesmos controladores, que antes eram fracos e melhorados para o grau B. Mesmo assim, ele acha que pode ter ainda mais melhorias sobre-humanas e não liga de criar monstruosidades e fazê-las sofrer para alcançar seu objetivo. Isso revela muito sobre ele. No final, ele ainda não tem o remédio que a garota precisa para a doença do avô dela. Então ele dá uma boa surra no velho. Será que mentiu para o velho? Ele não pode deixar que essa pesquisa sobreviva e que essas armas tão monstruosas sejam criadas, então ele precisa destruir tudo com a ajuda do protagonista. No entanto, aqui de repente algo que não entendemos simplesmente desaparece até ouvirmos a voz do sistema. Finalmente conseguiu assimilar a obsidiana que eles obtiveram. Sentíamos falta do cubo e vemos que o sistema foi reiniciado, mas ainda há mais. Sua atualização lhe dá melhorias incríveis, um espaço muito maior, mais capacidade. Agora seus teletransportes podem ser de até 30 metros, assim como sua visão, e com uma nova função para melhorar não só seu corpo, mas também objetos criados por ele. Toda essa atualização enche a cabeça dele de estresse, enquanto vemos Mumu acabar liberando as espécies por todo o lugar. E quem as encontra são os controladores, que ao verem morcegos deformados como esses, dizem que não há motivo para alarme. Mas quando esse cultivador de fogo é surpreendido por um dos lagartos, que demonstra brutalidade ao literalmente destroçar seu corpo em segundos, eles precisam aproveitar o momento para atacá-lo antes de serem os próximos. Enquanto isso, Mumu, olhando o mapa, sente que está perdida e por isso acaba encurralada pelos controladores que querem se divertir um pouco. As duas mulheres têm níveis semelhantes e controlam com a arma que possuem. Mas quando o careca se intromete, seus punhos são letais demais e a mulher confessa que vão matá-la, porque depois de tomar os comprimidos não há mais opções. De qualquer forma, sempre foram cobaias do doutor. Claramente, Mumu sabe que isso não é justificativa para todas as pessoas que mataram, fazendo com que sua rival fique irritada. Mas quando está prestes a receber o golpe final, o quarto inteiro para e a aparição de Xiaoxi, de forma épica, explode. O cara todo. Ele chegou literalmente atualizado. Agora Levita, com sua visão, sabe que o lugar vai se encher de feras. E antes de ser devorado com seus 30 metros, ele acaba se teletransportando com a garota diretamente para os esgotos. Enquanto isso, seus rivais muito provavelmente vão sofrer. No entanto, o protagonista está distraído com outra coisa, observando a troca de roupa de Mumu, enquanto ela tenta lhe dizer algo. Mas aparece um cara atrás deles que em nenhum momento conseguiram detectar o cubo, ele sabe que seu nível de poder é alto demais para ser medido. É o mesmo chefe que vimos antes, certo de que não vai deixá-los ir a lugar nenhum. Nos preparando para o combate final entre dois humanos que neste momento estão com a atualização máxima de seu poder para nos dar uma batalha incrível. E é aqui que chegamos a este final, onde o desconhecido que vimos por vários capítulos, chamado Laika, os enfrenta. Ele sabe que são uma dupla fraca, mas como derrotaram tantos dos seus, devem lidar com o desastre. O cubo do protagonista alerta que o adversário é muito superior. O cara já sabia que alguém estava tentando roubar informações, ele esperava enfrentar um figurão e agora tem que se contentar com peixinhos. O protagonista percebe que o valor de combate dele aumenta rapidamente. Ainda assim, quando tenta fazer da garota uma nova subordinada, Laika se interpõe, segurando seu braço e arriscando um primeiro ataque, mostrando as deformações que pode causar em seu corpo, coberto por algum tipo de metal. O cara é tão rápido que Laika só consegue desviar. E mesmo que Mumu ataque em alta velocidade, o cara tem reflexos até nas costas, dobrando os braços à vontade. Mesmo assim, o teletransporte aprimorado do protagonista surpreende com alguns socos. Embora não seja suficiente, Laika sabe que não deve subestimá-los. Ele analisa que tem alguma chance de escapar e para isso ativa o cubo com sua nova função para melhorar suas armas. O que o sistema não avisou é que isso leva tempo.
Só pode transferir 20% do poder e é muito provável que a arma exploda. E como precisa de toda a capacidade do sistema, também não poderá usar nem a visão nem o teletransporte. Mesmo com tudo contra, o Prota executa a ordem, então agora eles precisam se concentrar em aguentar. No entanto, o cara não lhes dá tempo e começa a surra. Nem Mumu com espada consegue se aproximar, e menos ainda Aoshi, desarmado. Laika percebe que devem estar preparando alguma habilidade que ela não entende. Mas o Prota não responde, só ataca. No entanto, o cara não vai ceder e mesmo que usem os truques de sempre, seu corpo aguenta o tranco, o que afeta claramente Aoshi. Também se destaca, já que sua resistência se torna até problemática quando querem fazê-lo desmaiar na pancada, mas ele sempre se levanta para que Mumu possa aproveitar e escapar. Além disso, nosso Prota adora provocar seus rivais. Ainda assim, falta tempo para completar a fusão de sua arma e seu corpo já está sofrendo com hemorragias excessivas. Laika não sabe por que é tão determinado, se é por dinheiro ou mulheres, mas tem certeza de que não é algo simples. O Albino já está procurando a primeira área para cortar, enquanto sua vítima perde a consciência, pelo menos até que, em modo furtivo, Mumu aparece novamente atravessando o cara. Ela não podia abandoná-lo, mas o sistema rapidamente avisa que não fizeram absolutamente nenhum dano a ele. A garota consegue desviar por muito pouco, ataca novamente em uma sequência de golpes tão limpa, mas que termina com um tiro à distância. Que já neste ponto manda a garota dormir. Esse cara é o verdadeiro experimento final em humanos, e está prestes a acabar com ela usando sua própria katana. No entanto, o protagonista, sangrando muito, recebe a atualização de que a fusão foi concluída. A adaga adquire agilidade mais 3, velocidade mais 1, e o raro atributo de gelo é a oportunidade para mudar as coisas. No entanto, o cubo o surpreende novamente dizendo que a fusão deu errado e ele tem 30 segundos para se livrar da arma. Ou ela vai explodir rapidamente, ele acelera, crava a adaga na parte menos letal do próprio corpo, então acaba sendo lançado de volta com um golpe que o destroça. Mas o que o Albino não sabe é que enquanto zomba e tenta extrair a adaga, partículas de gelo se espalham e congelam uma grande área, enquanto seu corpo não resiste ao frio causado pela explosão. O protagonista nem sabe o que fez, mas o sistema percebe os percentuais de combate de Laika subindo. Eles precisam fugir. O número só aumenta enquanto eles se afastam, até finalmente acharem o esgoto. É a chance da garota fugir, e mesmo sem querer deixá-lo, o protagonista a obriga. Tudo isso para que, com suas últimas forças, ele receba todo o impacto de Laika, que alcançou uma nova transformação. Terminando com a explosão que aparenta apagar o protagonista, mas isso não ocorre. Usando a teletransporte, o cubo o deixou preso a Chica, que com seu traje de mergulho consegue colocá-lo em segurança. Enquanto o Albino não consegue controlar a raiva, aqui o protagonista fica totalmente exausto em seu cubo, a ponto de desmaiar. E alguns dias depois voltamos normalmente para a escola, tendo consciência de que ele conseguiu escapar dessa besta por muito pouco, mas ele terá que continuar enfrentando pessoas assim o tempo todo. Aqui ele acaba sendo sequestrado da escola por Mumu, que depois do que passaram quer que ele se junte à ATC. Basicamente uma academia de treinamento de super-humanos, com o objetivo de participar no torneio que se aproxima. Mesmo assim, ele quer recusar, já que basicamente tem uma namorada para salvar. No entanto, Mumu deixa claro que se o que é um cara difícil de perseguir, com o quão poderoso ele é, pode estar em qualquer lugar. Mas Justo já foi vencedor desse torneio no passado. Ela pode ajudá-lo a conseguir informações, até mesmo o paradeiro. Isso muda tudo, voltam as lembranças da namorada dele e para recuperá-la, ele vai vencer qualquer torneio que colocarem na frente dele. O acordo está feito e um grande evento nos espera. Termina essa primeira temporada do Donwa, que foi uma grande experiência visual desde que começou a ser exibida, e esperamos que em breve tenhamos notícias de uma continuação. Eu gostei bastante e sinto que o torneio tem muito potencial para o futuro. Agora, com este capítulo final, completamos o resumo. Por enquanto, a distribuidora não confirmou. Mas com os números e a popularidade que esse protagonista teve em sites e redes sociais com seus edits, esperamos que estejam planejando mais 12 episódios com essa qualidade incrível que temos visto por tantas semanas. Lembrem-se de aproveitar esses donos chineses em uma boa tela, na máxima qualidade, para curtir todos os detalhes. Que eu omito no resumo, que muitos consideram o irmão perdido de Solo Leveling, embora, para ser sincero, para mim tem sua própria identidade. A série mostra que os níveis de poder vão explodir, uma loucura, e todos mais do que felizes. Por isso peço que aproveitem essa animação incrível por si mesmos. A China seria a base menos acessível, mas sempre há maneiras de aproveitar, ainda mais essa animação insana, com lutas e uma história que promete durar bastante. Se tiverem interesse, podem encontrar essa série como Super Cube, é desconhecida. Lembrem-se, quem resume pra vocês é Liu Arun. 2.500 likes para liberar outro Donwa que preparei. Obrigado por aproveitarem. Meu resumo, como disse meu pai, eu abandono vocês. Inscreva-se.